Pessoal, nós vamos fazer uma aula hoje muito diferente. Nós vamos hoje cortar vidro. Essa talvez seja a aula mais perigosa que eu trouxe até agora para você. Eu pensei muito antes de trazê-la. Já fazia um ano que eu estou com esse pensamento de trazer essa aula. É necessário, empurrei com a barriga quanto deu. Só que chegou um momento que eu não posso mais empurrar, eu tenho que te ensinar isso. A maioria de vocês com certeza sabe que para se cortar vidro, usamos o diamante. Só que o diamante é caríssimo, é um material duro. Você riscou, ele cortou, ele praticamente consegue riscar o vidro e separar as duas partes que você riscou. Só que nem todos possuem um diamante. Diamante para vidraceiro é caro. Muitas vezes você vai precisar cortar apenas um braço pequeno para fazer uma janela, um vitrô, uma coisa rápida, uma moldura, uma portinha para um móvel. E não compensa você adquirir um diamante somente para isso. Então vamos usar uma outra técnica. Uma técnica um pouco mais arriscada, um pouco mais perigosa. Construída com vidro, tudo é perigoso. Não dá para dar bobeira com vidro. Você precisa ter muita atenção, muita segurança no que vai fazer. Se você não se sentir seguro, você não vai fazer isso. Porque realmente a economia às vezes pode se tornar mais cara. Um talho aqui pode ser muito sério. Então acaba não compensando. Então você tem que analisar isso, se vale a pena, se não vale a pena. Eu estou trazendo essa aula por qual motivo? Você vai pensar, poxa, com todos esses riscos, por que você está trazendo essa aula? Porque muitas vezes você vai encontrar vidros na rua, vidros grossos, vidros bons, que você acaba quebrado numa ponta, numa quina. Você acaba se perguntando, caramba, poderia pegar esse vidro para fazer a porta de um armário, uma portinha, um móvel, uma peça, um vitrô, e eu não vou levar porque eu não tenho como cortá-lo. Então nós necessitamos aprender a cortar o vidro. Mas isso também não é obrigado. Se você não se sentir seguro, você vai na vidraçaria, mede o que você precisa, manda cortar, traz pronto, acabou. Eu vou trazer essa aula por motivo de ensinamento para te ajudar. Aí você vai ter que decidir se você acha que é arriscado demais, se vale a pena, se não vale a pena. Eu achei esse vidro na rua já faz mais de um ano. Deixei ele na área, ele de fora, você sabe. Ficou no tempo, acabou pegando bolor, aquele mofo. Ele tá manchado. O pessoal aqui em casa quer que eu faça uma moldura para ele, para deixar na área mesmo no tempo, não tem problema. Então eu tive a ideia de já aproveitar esse vidro que tá cortado, ele tá quebrado aqui, essa parte, para usar essa parte, essa peça, já para te ensinar a cortar vidro. Espelho é vidro, não vai mudar nada. A primeira coisa que você precisa saber quando você manuseia vidro, você não pega o vidro com a mão, nunca na parte quebrada. Essa parte que tá quebrada, essa aqui tá uma navalha, essa parte aqui, ela tá praticamente uma gilete. Passou dela que você cortou. Você não pega por essa parte quebrada nunca. Você vai manusear o vidro sempre, ou com um pedaço de borracha, aquelas câmeras de pneu, ou com 2 panos. Sempre. Dá uma levantada aqui na beirada, bota um pano dobrado desse lado, um pano dobrado desse lado. Assim você vai transportar ou manusear o vidro. Um pano mais grosso, se possível, um carpete, aqueles carpete antigo de chão, de casa, de apartamento, você lembra? Materiais que protejam. Se ocasionar um estalo, o caco não vai vir na sua mão, o risco de te cortar é menor. Então a primeira parte é isso, não se manuseia isso com a mão, se manuseia sempre com um pedaço de pano grosso, um material desse que te proteja, borracha, coisas assim. Isso é a primeira coisa que eu preciso, o primeiro ponto que eu preciso te passar. O segundo ponto eu te falei, que é nunca pegar na parte cortada, quebrada. Nós vamos agora riscar aqui, com os 90 graus. Aqui o ideal seria o quê? Um canetão. O canetão não vai pegar, o lápis não vai pegar. Eu vou tentar qualquer coisa que eu consiga riscar, ou eu viro do outro lado. Ok. Por esse lado aqui é mais fácil a gente riscar. Pegar os 90 graus, fazer o risco de onde vai ser o corte para separar a parte que está danificada, que está ruim, que vai ser eliminada dele. Vou fazer o corte hoje, todo o procedimento. Numa próxima aula nós vamos fazer a moldura. Isso tudo se ele não estalar. Quando você lida com vidro, sempre há o risco de instalar, ele quebrar, você perder a peça inteira. Como ele fechado na rua, não é prejuízo. Então eu vou pegar o esquadro para fazermos o primeiro risco dele, que é a primeira parte dessa aula, que apesar de ser mais rápida, ela é realmente importante, ela requer total atenção da sua parte. Pessoal, igual madeira, vamos colocar aqui, rente ao lado reto, o esquadro, de 90 graus, confere, faz um traço aqui, já risca, aqui eu vou riscar com o lápis porque é mais fácil para pegar, o canetão não vai pegar. Fiz uma linha aqui, dessa linha agora eu vou jogar uma linha reta até lá. Aí eu meço daqui até a ponta e dessa parte riscada até a outra ponta, confiro se está batendo os mesmos valores. Ele está correto. Ou eu já pego daqui direto e traço. Daqui para cá a mesma distância, da outra ponta para cá a mesma distância. Também vai dar certo do mesmo jeito. Vou colocar a régua aqui, tentar traçar isso aqui, depois eu confiro isso no metro. Tá riscado. Agora eu vou conferir das pontas para cá se está batendo no metro a distância disso. Tá exato, 59 centímetros. Tá ótimo, vai dar um espelho até que bom. Tamanho até aceitável.
Vamos à segunda parte agora, como é que nós vamos cortar isso daqui para separar essa parte ruim da parte boa que vai ficar para futuramente fazermos a nossa moldura. Nós vamos usar a serra mármore. Nós vamos usar um disco contínuo, não é aquele disco segmentado, um disco contínuo de diamante. Ele contém micropartículas de diamante. Ele vai fazer o corte desse vidro, mas você precisa assistir essa aula até o final para entender e não se machucar. Isso aqui não é um piso, não é um porcelanato, você não vai pegar a serra mármore e sair passando, cortando por inteiro. Tem toda uma técnica. Nós vamos apenas riscar esse vidro. Vamos usar uma leve riscada com a serra mármore. Aí que está o segredo. Eu vou usar o trilho. Você pode usar, por exemplo, aqui, na própria bancada. Você não tem o trilho ainda, não vai fazer o trilho só por causa disso. Deixa eu tentar manusear ele aqui, pegar ele por fora, que eu não quero pegar isso com a mão. Coloca numa mesa totalmente plana. A minha mesa não está totalmente plana. Você tem que estabilizar isso aqui. Ou você bota um pano, que ele fique estabilizado, que ele não pode oscilar ou ele trinca. Você pode colocar uma régua aqui, medir a distância do disco da serra mármore, como você sabe. Prende uma régua aqui, de alguma maneira que não force o vidro. Somente uma régua guia, para passar a serra mármore aqui, só a pontinha de nada, meio milímetro para menos, só para dar uma riscada reta aqui. Para que ele faça o trincamento dele, a separação. Para que ele faça o risco dele. Para daí fazermos a separação. Esse é o primeiro passo. Eu vou usar o trilho porque o trilho é mais seguro para mim, eu prefiro o trilho. Apesar que o trilho é seguro por um lado, é ruim por outro, porque ele não é tão largo, eu vou deixar uma parte para fora. Então você também pode me causar instabilidade. Então você tem que arrumar uma mesa totalmente plana, uma mesa de mármore, uma mesa que não tenha oscilação, que não tenha como ele se mexer. Isso aqui é vidro, qualquer oscilação que você der, isso aqui quebra. Eu vou tentar estabilizar isso aqui, botar um pano aqui, embaixo para testar. Ele tem que ficar totalmente sem oscilar. Eu já consegui tirar a estabilidade dele, mas aqui eu crio uma barriga. Então eu tenho que deixar o pano o máximo que eu conseguir reto. Não sou vidraceiro, deixando isso bem claro, sou marceneiro. Ensino marcenaria, só que você precisa aprender esse tipo de técnica, porque às vezes é necessário e te traz economia. Mas eu tô deixando bem claro para você, se você não se sentir seguro, não faça. A diferença de comprar um vidro já pronto, já cortado, também é mínima. Acaba não valendo a pena o risco de cortar o vidro em casa. Eu tô deixando isso muito claro para você. Então eu tenho que estabilizar isso aqui num pano, de forma que ele não se mexa. Eu tenho que colocar ele, se eu colocar um pano, dois, eu vou testando. Vou colocando de forma que ele fique totalmente estabilizado, que ele não forma gangorra. Ele não pode ter a mínima oscilação. É muito importante que você entenda que isso daqui não é madeira, isso aqui é vidro. Isso aqui é um material duro. Duro e fácil de instalar. Qualquer oscilação que eu dê, ele poder instalar, ele vai instalar, vai quebrar o meio, você vai perder a peça. Então, talvez uma toalha, um cobertor, um material que deixe ele liso, estabilizado, que ele não trepide. O primeiro passo é você colocar a reguinha aqui e passar a serra mármore. Eu tô com a serra mármore aqui com disco de ferro. Vamos fingir, ainda não coloquei o de diamante, mas vamos fingir que fosse o de diamante só para que você compreenda. Ele tá aqui, eu coloco uma régua aqui de forma que ele encoste essa lateral. No caso da serra mármore, como você vai levantar ele vai ter espaço para colocar a régua aqui, de forma que ele encoste a parte reta da mesa da serra mármore, da base, aqui. Ele vai fixar isso aqui. Como é que você vai fixar isso? Você vai colocar um calço aqui embaixo, também um pano, alguma coisa, de forma que você consiga estabilizar isso e estabilizar aqui. A mesma coisa, um pano. Essa régua aqui, ela também não pode ser gangorra, ela não pode estar oscilando, ela também tem que estar travada. Se quiser botar um pano antes dela, entre o vidro e ela também, melhor. Tudo que você puder fazer para que isso não estale, para que tenha segurança, é melhor. Estabilizou isso, você só vai passar aqui, mas é bem rente, é menos de meio milímetro, você vai dar um risco aqui. É o primeiro passo. Vou colocar o trilho aqui de cortar ferro, vou substituir meu disco, vou colocar disco de diamante nela, para nós fazermos esse teste. Para nós tentarmos fazer esse corte, deixando bem claro, tentar, porque muitas vezes eu fui cortar isso e ela acabou estalando, e eu perdi a peça. Isso também é muito comum acontecer. E geralmente é por causa devido a esse motivo, não está bem estabilizada, na hora da trepidação da máquina passando, ela oscila e quebra. Então o segredo para que isso aqui não quebre é isso, é essa estabilização que você precisa montar na área de superfície que ele vai ficar parado, enquanto você corta. Pessoal, eu vou usar o trilho porque eu me sinto mais seguro com ele, está estabilizado, já balancei aqui, não está mexendo em nada, coloquei até um calço aqui, uma chave de fenda, porque um dos pés do meu trilho, desse aqui, que eu tenho dois, você sabe, esse é o de cortar ferro, ele tá um pouquinho de nada bambo, então eu coloquei um calçozinho, como se fosse uma cunha, a chave de fenda funcionando como cunha, para que ele não balance. Isso aqui não pode trepidar de maneira nenhuma. Vou pegar o vidro agora, coloquei a base aqui, já medi com o esquadro, que os 90 graus estão exatos. Vou encostar o vidro aqui por baixo. Aqui o ideal seria colocar até uma toalha, um pano, alguma coisa lisa, para que ele fique totalmente estabilizado. Ou ainda um EVA grosso,
ou aquele EVA mais fino, que você forre antes de colocar um vidro, porque isso também vai dar mais estabilidade, é até mais seguro, como eu tô falando. Se você for fazer no trilho, se for fazer na sua bancada, tem que ser um local de superfície totalmente lisa, e se possível, o EVA é a melhor opção, porque ele é borracha, ele vai estabilizar, deixar isso totalmente paralisado sem que oscile. Vou colocar a chapa de vidro aqui, vou encostar os 90 graus lá no risco. Eu tô com 2 EVAs aqui do fino, acho que até vou dobrar em 2. Vou colocar aqui na borda. Eu não posso colocar uma cunha segurando isso aqui direto, que é perigoso isso aqui instalar. É vidro, como eu já te falei, então eu tenho que tomar todo o cuidado possível que eu possa para que isso aqui fique estabilizado. Eu também não posso deixar isso aqui solto, cortar ele solto, porque ele pode trepidar, pode voar na minha cara, num estalo. Essencial aqui, eu não vou usar porque eu tô com pressa, mas se você puder usar uma jaqueta velha e luva, tampando totalmente o braço, fechando aqui na barriga, totalmente. O óculos de proteção, é claro, se você tiver aquela máscara, nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, não tenho aquela máscara de soldador no rosto, é melhor ainda, que ele vai proteger muito. Ou aquela máscara que você coloca que tem um acrílico em volta, um acrílico que tampa o rosto todo também, é melhor. Ou um capacete de moto. O que você tiver que você possa lacrar o corpo todo para que num eventual estalo, ou se ele espatifar, não voe nada em você, é melhor. Posso estar sendo exagerado, mas nós estamos lidando com vidro e uma técnica muito rudimentar de cortar vidro. Nós não estamos cortando com diamante. Então tudo que você tiver aí, jaqueta velha, luvas, aquelas luvas de lona, o óculos é o mínimo que você tem que usar, o mínimo. Mas se tiver aquele capacete ou aquela máscara de soldador, algo que tampe totalmente o rosto, o pescoço, tudo lacrado, é melhor. Pelo menos até a parte do corte. Você vai cortar com mais segurança, com mais sossego, mais tranquilidade. Eu botei o EVA dobrado aqui. Vou colocar um pedaço de madeira, um sarrafo. Só para que isso aqui não estale. Eu vou até botar um EVA aqui nessa segunda banda. Na outra parte do sarrafo, na outra ponta. Eu só quero que isso aqui fique realmente estabilizado. Eu não quero que isso aqui fique esmagado com muita força, porque é perigoso. Até estourar o vidro. O máximo que eu vou fazer aqui é segurar isso aqui para que ele não suba. Eu tô me expondo ao risco, tô sem luva aqui, realmente ainda não deu para comprar as luvas, eu preciso pôr, o correto é que seria usar luvas, e todo esse equipamento que eu te falei, tudo isso, jaqueta, tudo isso, para ter mais segurança. Só aquele aventalzinho que o pessoal usa de couro, o avental é muito bom, mas os braços continuarão expostos, por isso que eu disse, camisa de manga comprida aqui é melhor do que camisa de manga curta, mas podendo colocar uma jaqueta velha é melhor ainda, porque a jaqueta é grossa, vai proteger os braços, com a luva totalmente cobrindo a jaqueta, na manga. Você tem que se lacrar, tem que estar realmente totalmente lacrado para que nada te aconteça num eventual estouro. Que não vai acontecer, mas pode acontecer. Então a gente tem que trabalhar com a possibilidade. Não dá para brincar, não dá para nunca vai acontecer, porque aí acontece, realmente. Eu tô deixando claro que eu tô me expondo, que eu tô totalmente errado. Eu tô sem luva, sem equipamento nenhum aqui. Até ter o capacete de moto, eu só vou usar o óculos, que eu tô totalmente errado. Você não vai seguir esse exemplo. Bom, deixa eu ver se ele tá acertado. Na linha de corte, tá certinho, tá estabilizado, ele não se mexe aqui, eu posso cortar. Então agora vamos para o corte. Eu vou até trazer a câmera mais para perto. No meu tá 2 milímetros depois da linha de corte, mas não tem problema, isso é só uma aula, só um exemplo. Eu quero que você se atenha agora aqui, a essa parte da frente aqui da lâmina. Eu não achei o meu disco contínuo, o todo, totalmente o liso, redondo, sem esses rasgos, esse disco de cortar piso, de cortar parede geralmente, esse segmentado que tem os cortes. Você tem que dar preferência àquele todo liso, que é para acabamento, que dá acabamento melhor. O diamantado, mas tem que ser aquele liso. Eu vou usar o fragmentado. A chance disso estourar é maior, porque eu estou usando o disco errado, mas é o que eu tenho que agora vai ter que servir. Você não vai cortar com esse, porque é perigoso, você vai cortar com aquele inteiro. Estou deixando isso muito claro para você. Estou avisando todos os pontos de perigo para que você não corra risco. Você vai levar a sua serra, no caso do trilho, ou no caso da bancada, já preso, na direção dele e vai calcular que ele passe somente meio milímetro. Por isso que é bom você fazer o trilho. Na mão é perigoso. Tem locais na mão, você tentando cortar, mesmo com a base abaixada, você pode acabar abaixando um pouco mais, um pouco menos, não fica muito reto, muito certo, fica meio perigoso. Então, você pode acabar levantando ele um pouco, você vai colocar o mínimo do mínimo, é menos de meio milímetro. Com a régua na bancada, como eu te falei, se você conseguir estabilizar isso, ele até vai passar reto, mas tem que manter a mão encostada, a base dela totalmente encostada na régua. Então tem que ter o máximo de atenção nisso. Eu vou baixar o meu agora, que ele só encosta, que ele só risca, eu só quero que ele risque o vidro, eu não quero que ele corte. Não é como o ferro, que eu desço ele todo e passo cortando. Ou aliás, quando eu corto o chapa de ferro, você já viu isso, eu corto só a metade, até para não gastar o disco. Eu dou uma riscada, aí eu dobro a chapa em dois e quebro. É o que nós vamos fazer hoje, só que bem menos, é realmente um risco muito leve.
O ideal aqui seria até usar o grampo C de madeira, aquele que nós fizemos naquela aula número 11, aquelas primeiras aulas da primeira temporada, aquele nosso grampo C de caibro, que ele é madeira, não vai forçar tanto quanto o ferro, só que ele é grosso, pra mim ele não vai caber embaixo do trilho, então eu vou ter que usar o de ferro por isso. Mais um ponto que eu tô cometendo de erro, o de madeira ele dá mais segurança, ou se a ponta do grampo C fosse com EVA também. Por isso que eu vou colocar o EVA desse lado aqui, dobrado, uma cunha de leve. Não aperta muito esse grampo C não, é só para estabilizar, não é para deixar esmagado, que isso aqui pode trincar. Vou colocar aqui, vou botar um grampo C aqui, desse lado. Você está notando todos os cuidados que eu estou tomando com isso. Você vai pensar num procedimento muito chato. Será que acaba compensando? É o que eu estou falando, você precisa analisar. Às vezes você está com dinheiro, com condições, para você sair muito mais barato chegar e pagar. Não sei o valor do vidro hoje, mas vamos chutar, eu estou fazendo um valor aleatório. R$50, R$70 numa chapa de vidro já cortada. Não sei nem se está isso, eu estou chutando, tá? Realmente talvez seja até mais barato, eu não sei. É só um valor aleatório, um valor fictício. Mas acaba compensando, depende da situação e da pressa, você já comprar ele cortado e pronto, com as bordas lixadas prontinho, certinho, do que fazer isso em casa. Às vezes você está apertado, às vezes você precisa de um vidro para terminar um móvel. Tendo um vidro que você acha, que você tem ali separado em casa para isso, você consegue fazer. Então requer esse tipo de cuidado. Não é uma coisa que você vai chegar aqui nem madeira, vai colocar, prender, sair cortando e acabou. Não é. Vamos agora ligar a serra mármore e vamos fazer o primeiro risco. Ele só está encostado no vidro, está muito pouco. A lâmina está bem mínima. Pessoal, uma coisa muito importante também, você não vai ficar nunca do lado de cá. Aquela regra de cortar ferro, de cortar piso, de cortar porcelanato que eu já te ensinei, com a serra mármore no trilho. Você nunca vai ficar na direção da linha, nem do lado de cá da linha, que pode espatifar em você. Você vai ficar sempre para cá, sempre do outro lado que fica o motor. Com a luva, com a máscara de proteção de acrílico, com o capacete, o que você tiver aí para te proteger, a jaqueta e tudo mais, você vai estar mais protegido. Eu cortei, mas você deve ter reparado que espatifou muitos pedaços. Não era para ter espatifado tanto, era para eu ter riscado. Eu calculei errado isso aqui. Era para estar bem menos. Ele cortou. Eu não queria que ele cortasse, eu queria que ele riscasse para poder separá-lo, tirar daqui, limpar direitinho, separar a bancada em cima de um pano. O meu acabou cortando. E isso é errado, porque é isso que acontece no acidente. É esse caso que ele pode voar uma fagulha em você, pode espatifar, pode quebrar em pedaços. Eu vou aproximar a câmera, tá faltando um pedacinho de nada, uns 2 centímetros para cortar, mas eu vou te mostrar o que aconteceu. Foi realmente um erro que eu cometi, um erro de cálculo. Pessoal, eu estou usando óculos, ok, mas voou centenas de fagulhas, pedaços, lascas pequenas de vidro. Isso aqui é altamente cortante. Então você vê que eu me expus ao risco. Graças a Deus ele não espatifou, não estourou, não aconteceu nada de ruim. Mas a minha lâmina estava baixa, eu falei pra você, meio milímetro, eu calculei errado, eu coloquei meio milímetro, aqui ela deve ter oscilado, alguma coisa aconteceu, algum erro no ajuste da altura do meu trilho, que ela começou alta, eu te mostrei agora no vídeo, quando eu aproximei a câmera, ela começou bem alta riscando e ela foi afundando, cometi algum erro de cálculo, ou seja, eu me expus ao risco, graças a Deus não aconteceu nada, tá perfeito, vou só continuar esses 2 centímetros que faltam para terminar, para concluir, e já vamos separar isso. Isso aqui vai ficar para dentro do móvel, não vai nem aparecer essa lasca, não tem problema. Isso aqui dá para ser arrumado com uma lixa grossa, com uma luva, tem que tomar todo cuidado para lixar, para dar acabamento nisso. Dá para ser arrumado, mas é muito perigoso. Me expus ao risco. Essa parte da fumaça que fez foi porque eu cortei o MDF. Precisava cortar para fazer um guia ali, uma continuação, para terminar de cortar o vidro. Bom, agora é soltar os grampos C, soltar as cunhas e fazer o acabamento nisso. Eu realmente nunca fiz acabamento em vidro. Eu acho que, se eu não estou enganado, é feito com lixa isso, mas eu realmente não sei. Não trabalho com vidro. O máximo que eu faço é cortar, já colocar para dentro da peça, então eu não ligo muito para essa parte de acabamento, porque isso daqui vai para dentro da peça. Dentro da madeira, então, eu não tenho tanto problema com isso. Eu vou puxar aqui para você ver, tá saindo fumaça do MDF ainda. Tá cortado, ficou uma partezinha sem cortar. Eu preciso limpar isso aqui, porque tá com muito caco de vidro aqui ainda. Vou dar uma... Vou passar aqui alguma coisa aqui,
o pincel para tirar isso aqui. Preciso jogar isso aqui no saquinho antes que alguém se machuque. Principalmente o Dom, porque o meu medo é o Dom vem muito pra cá. Tenho medo de furar as patas aqui. Eu vou dar uma limpada nisso aqui com todo cuidado. Vou separar essa peça. Essa última laça que ficou aqui, esse pedaço tá riscado, que é o certo, que seria, vai ficar desse jeito, tudo riscado e não espatifado. Mas ficou bom, cortou. Nós vamos fazer na mão. Nós vamos fazer agora aqui, com um pano. Nós vamos separar isso aqui na bancada. Eu vou dar uma limpada rápida, que isso aqui tá muito perigoso. E a gente já volta para fazer essa parte final, essa separação final. Pessoal, forrei aqui com pano. 2 panos velhos, eu limpei isso aqui tudo direitinho, joguei no saquinho plástico com todo cuidado, porque tinha muita fagulha de vidro. No trilho, por causa do erro que eu cometi de ter afundado mais, eu na verdade cortei, não era pra ter cortado como eu falei, era pra ter riscado. A parte que eu cortei, ele acaba trincando, o lado de dentro do vidro. Pra mim, as rebarbas que ficam, os dentes, não atrapalham, porque isso geralmente são peças que vão pra dentro de moldura, pra dentro de parte de vitrôs, partes que não vão aparecer, então eu não tenho nem o trabalho. Mas você pode usar uma lixa 60 com cuidado, enrolada numa madeira de longe, pra não passar a mão nisso. E dá uma lixada com cuidado, depois uma lixa 120 e vai indo. Máquinas, existem máquinas que fazem isso. As politrizes fazem isso com lixas 120, com lixas 300, 300 e pouco. Lixas muito finas, mas isso é voltado para vidros mais grossos, vidros 5mm para cima. Vidros com 2mm, como esse espelho, que é muito fininho, você vai colocar um pano aqui, um carpete, alguma coisa forrado para trabalhar, vai colocar ele aqui, deixar a borda para fora para passar a politriz aqui. O risco de trincar é muito grande, acaba não dando certo. Porque é um vidro muito fino, então é realmente um vidro que vai ser escondido. Por isso que eu trabalho dessa maneira, não me causa tanto problema. Vou trazer a peça agora para você ver como é que ficou a parte trincada de onde nós cortamos. E a parte que nós riscamos, que foi o início, ela não trinca, porque vai ser separado na mão. Pessoal, coloquei aqui sobre o pano, você vai colocar sobre um carpete, sobre uma toalha, um cobertor, algo que seja totalmente liso, ou o próprio EVA, 2 placas encostadas uma ao lado da outra, não deixe sobrepor os EVAs, deixe eles esticados um do lado do outro, para poder fazer esse procedimento agora. Eu tinha gravado isso, essa parte agora que eu vou te mostrar, só que a minha câmera tinha acabado a bateria, sem eu saber, eu continuei gravando e não estava gravando nada, então eu perdi a parte que eu vou instalar o vidro, mas eu vou te explicar como é que eu fiz isso, o passo a passo, não tem problema. Mesmo porque na frente, quando fizermos a moldura, eu vou ter que cortar essa parte que trincou, que eu vou te mostrar agora, então eu vou fazer a separação de novo. Importa agora que você entenda como é que faz a separação. Essa é a parte que eu cortei. Você viu que a parte que ele afundou, porque realmente estava desregulado o trilho, alguma coisa, ele começou riscando, a parte riscada é essa, você que tá certinha, daqui pra cá ele começa a comer, fazer dentes, ele corta. Ele não pode cortar o vidro com a serra mármore, isso daqui não é um piso, não é um porcelanato, isso aqui é um vidro. O vidro não pode ser cortado, o vidro tem que ser riscado. Então até aqui eu risquei, deu certo, sobrou essa parte. Daqui pra cá eu cortei, por isso que se separou mais fácil. Só que em compensação, ele formou dentes. Esses dentes aqui, eu posso até tirar na lixa, uma lixa grossa, uma lixa 60, depois eu vou uma lixa 120, uma lixa 300, com todo cuidado, enrolado num sarrafo, não vou pôr a mão aqui, eu posso pôr isso na beirada e ir passando uma lixa enrolada e acertando, minha mão longe, dá pra dar esse acabamento. Eu não dou esse acabamento porque isso aqui geralmente vai dentro de imóvel, vai dentro de encaixe, vai dentro de vitrô, não aparece, então não tem necessidade de fazer isso. No nosso caso não é vidraçaria, não precisa ter acabamento, precisa ter o corte. Ele não vai poder ser aproveitado por causa das trincas, é o que eu queria te mostrar. Cortando, eu corro risco de trincar. Eu trinquei aqui e trinquei aqui, 2 trincas, pequenas, mas existem. Então já não tá legal. Esse lado que eu só risquei, que ela começou riscando bem alta, a lâmina pegando só um pouquinho de nada, que é o correto, ele realmente riscou e não danificou. É diferente daqui. Aqui ele começa a afundar, ele afunda, ele corta. Então ele já danifica a peça. Então até foi bom ter cometido esse erro para te mostrar esses 2 exemplos. Vamos cortar ele de novo na frente, quando formos fazer a moldura, você vai entender o procedimento. Como é que a gente separa isso agora? Como o meu foi gravado separando e eu não peguei a gravação, eu vou simular para você entender agora. A parte que foi riscada é a parte de trás, então eu não vou poder instalar ele por aqui que vai dar problema. Se eu instalar pelo lado oposto, ele pode trincar para cá. Então eu vou inverter ele. Vamos fingir que essa parte está colada ainda. Vou ter que fazer isso de novo, não tem jeito, só que eu não tenho como voltar para trás do que já foi feito. Estou virando porque esse é o lado que eu passei a serra mármore. Então vamos simular que ele está aqui colado ainda. Ainda não está separado. Como é que eu vou separar isso? Quem mexe com obra, quem mexe com alvenaria sabe disso. Antigamente não existia aquele riscador com aquela alça que você risca o piso, o porcelanato, e depois você instala ele, que é muito mais fácil hoje em dia. Nós usávamos um ponteiro de ferro com uma ponta fina, dura. Você colocava uma régua no piso, antigamente não existia porcelanato, no azulejo. Você riscava, você arranhava o azulejo ou o piso, ou o revestimento, dava aquele arranhão, aquela trinca, você formava uma mini trinca ali. O material, como vidro, como porcelanato, como piso, ele é formado por partículas, é diferente de madeira que é formado por fibras. As partículas, ela tem a tendência de se separar quando elas recebem uma trinca.
Se ela tiver que quebrar ou separar, vai ser naquela trinca ou naquele risco. Então, quando você faz um risco no vidro, você já inicia a separação dessas partículas. Então, aqui, qualquer estalo que você der com o posicionamento correto, ele vai ter a tendência a separar as partículas e se separar onde já foi riscado. É mais fácil ele se separar aqui, onde já existe o risco, do que para cá. Mas para facilitar isso, como fazíamos na época, uns 30, 40, 50 anos atrás, com pisos, e eu quando fui menino, eu vi muita obra até aqui em casa fazendo isso, os pedreiros fazendo isso de forma manual, pedreiro raiz, pedreiro que fazia a coisa realmente na garra, na mão. Não existia serra mármore, não existia naquela época, ou existia, mas não era tão popular, era cara, não existia esses riscadores de hoje, o pessoal fazia isso na mão. Assim que ele riscasse o piso com o riscador, com esse ponteiro, ele pegava um prego, você vai pegar no seu caso um prego fino, um prego de telhado, um prego de 1,5 mm, um prego pequeno, não precisa ser um prego muito grande, você coloca ele aqui embaixo. Eu vou simular que isso aqui está unido ainda, tô pegando com a mão mais errada, você vai pegar o seu cupano, ele coloca aqui embaixo, bem aqui no meio das duas partes, onde está riscado. O meu não está muito no meio, porque senão ele vai separar, mas só para você entender. Ele está bem no meio, bem na direção do risco, e um segundo prego, se fosse inteira, na outra ponta. Você não vai instalar isso aqui com a mão, que é perigoso. Eu peguei um EVA, um pedaço de EVA, você pode pegar um pano, você coloca aqui uma ponta do EVA nessa metade que vai separar, que é mais fácil. Isso aqui, a superfície tem que estar plana, não pode estar oscilando, não pode estar torta e irregular, porque aí ele pode trincar no meio. Você só vai encostar um sarrafo com a mão, eu não gosto de fazer com a mão porque é vidro, tô deixando isso muito claro. Vidro é material altamente cortante, então você não vai pôr a mão. Pega um sarrafo, você só encosta aqui, força para baixo, ele faz um clique. Encosta de leve, força, ele clique. Ele faz esse barulho, ele separa o vidro. Se tiver dois pregos, um aqui, você põe um sarrafo aqui e um sarrafo lá, e você calca ao mesmo tempo, devagar, pressiona para baixo, pro lado de fora. O prego tem que estar realmente, tem que estar todo na linha. Você faz a separação, é automático. Eu gravei isso, só que infelizmente a câmera não pegou, porque a bateria acabou, eu peço desculpas para você mais uma vez. Então eu fiz isso, ele separou essa parte. Porque já tinha o risco para facilitar esse corte. Isso é muito simples de fazer. Eu queria muito trazer essa aula para você, muito explicar isso, esse procedimento de como cortar vidro. Eu uso muito esse sistema, ele é rudimentar, ele requer atenção, ele tem seus riscos, tem esses cuidados. Como eu já disse, você precisa analisar se compensa para você ou não. Para mim compensa, porque quando eu faço móveis com vidro, cristaleira, as coisas que vão levar muito vidro, eu acho muito vidro na rua, às vezes cortado uma ponta quebrada, eu preciso cortar esse vidro, sairia muito mais caro para mim comprar. Também não é sempre que eu consigo um vidro da espessura que eu preciso, às vezes eu preciso comprar, é caro, tem vezes que não vai ter solução. Pessoal que mexe com vidro, com certeza alguém vai comentar aqui, vai poder dar umas dicas melhores até do que eu, porque eu não sou vidraceiro, eu sou marceneiro, estou trazendo para você uma solução realmente rudimentar, uma solução simples que me atende, para te ajudar. Nós vamos fazer outros cortes, nós vamos fazer vitrôs na frente, nós vamos fazer cristaleiras, peças que serão cortadas. Eu preciso achar mais vidros na rua, eu estou com um pouco de vidro aqui em casa para isso, tanto que eu estou usando até um espelho como exemplo, mas nós vamos nos aprofundar nisso, em outras técnicas. Na próxima aula que fizermos usando o vidro, que já será a moldura, eu te prometo que nós vamos fazer um segundo corte aqui, eu vou precisar tirar essa parte que está trincada, e eu já não vou fazer no trilho, já vou fazer um corte diferente, vou fazer ele na mesa, para quem não tem um trilho. Para quem não tem um trilho, não vai fazer um trilho somente para cortar um vidro, não compensa, claro. Então eu vou te ensinar a cortar com ela, com a régua esticada na mesa direto, sem o uso do trilho. Hoje fizemos no trilho, na próxima a gente faz essa aula rapidinho, essa parte rapidinho, antes de fazer a moldura, para que você domine mais aí nessa técnica. Mantenha os cuidados que eu te ensinei, vou repassar de novo, luva, óculos, ou aquela máscara de acrílico, ou a máscara de soldador, ou um capacete de preferência com a viseira baixada, jaqueta. Isso tudo, esses cuidados você toma, não é exagero. Pode separar o vidro 10 vezes direito, pode acontecer que na 11ª ele estale ou estoure. Então a gente não pode correr o risco. Não dá, é uma coisa que você vai fazer separado, sozinho, sem criança perto, sem animal perto. Tem que ter todos esses cuidados, é vidro, tem que ter essa atenção. Pessoal, eu espero que você goste, espero que eu te ajude. Foi uma aula trazida para você de forma até rápida, mas que eu precisava iniciar com você essa parte do vidro, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Espero que você tenha gostado, espero que eu te ajude. Foi feita com muito carinho. Eu quero agradecer especialmente a todos vocês, eu sempre deixo muito claro aqui meu agradecimento a todos que nos apoiam, a todos que estão inscritos, a todos que comentam, a todos que deixam o seu like, ao pessoal do Pix, que ajuda a gente demais, que contribui com o Pix. Um agradecimento especial a todos vocês, eu reforço sempre isso, porque eu sou grato a todos. Ao pessoal do Apoia-se, que está lá no site do Apoia-se, apoiando a gente também mensalmente com a sua contribuição. Ajuda demais o canal. Sem essa ajuda nós não conseguiríamos trazer a frequência de aulas que estamos trazendo. Então eu deixo sempre claro aqui a minha gratidão a todos vocês. Sem todos vocês, todos, o canal não existiria, não teria por que continuarmos com as aulas. Eu sou grato a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.